Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa de todo o coração. A igreja em seu lar. Olá, bom dia. Eu sou Jailma Barbosa. Está começando o programa de todo o coração. Que esse programa te ajude a refletir sobre o Evangelho, traga para você muita paz e te deixe informado sobre as ações da Diocese de Caruaru. Para começar o programa, vamos direto para Dom José Rui Lopes, que vai nos trazer a reflexão do Santo Evangelho deste fim de semana. Dom Rui. Olá, paz e bem. Quero lhe desejar um feliz ano novo. Ano novo? Mas ano novo não é 31 de dezembro, 1º de janeiro, o ano novo litúrgico. Nós estamos agora no ano A, cujo evangelho central é aquele de São Mateus. Portanto, feliz ano novo litúrgico. O ano novo da igreja começa exatamente com o tempo do advento. E nesse domingo estaremos abrindo com chave de ouro a nossa preparação para o Natal do Senhor, que é também o nosso Natal. Aliás, também gostaria de dizer isso, todos nós comemoramos aniversário, mas o certo é dizer que nós temos um natalício. E mais ainda podemos afirmar com toda segurança, o Natal de Jesus é também o nosso Natal, porque a presença de Deus em nosso mundo, a presença de Deus em nossa vida é demasiadamente significativa. E nós temos essa experiência quando recebemos alguém importante em nossa casa, quando vamos visitar alguém muito querido, muito amado, e sabemos da importância da vida de alguém em nossa vida, da vida de alguém em especial em nossa casa. Pois bem, o Natal é exatamente isso. A vinda de Deus em nossa vida, a vinda de Filho de Deus em nosso mundo, em nosso tempo e em nossa história. E nós devemos não apenas esperar, devemos nos preparar. Você sabe a diferença entre esperar e ter esperança? Aqueles que esperam, geralmente esperam com otimismo, esperam dias melhores, mas a esperança ela diz respeito ao infinito, ao eterno. Quem espera sem esperança pode se desesperar. O contrário da esperança, da falta de esperança, da falta de Deus, é o desespero, que faz parte exatamente desse grupo de pessoas que esperam e quando não esperam em Deus com esperança, se desesperam. Pois bem, o Evangelho deste domingo do Advento, primeiro, ele já nos aponta para uma realidade futura. Nos fala até de forma misteriosa sobre 2 homens que trabalham. Um será levado, outro será deixado. É uma referência explícita à tradição judaica dos dias de Noé, quando tantas pessoas foram deixadas fora da arca, e Noé foi considerado, como é até hoje pelos judeus, um homem de fé, um homem de fidelidade a Deus, um homem que acreditou que, de fato, as coisas estavam se deteriorando no mundo e era preciso resgatar a humanidade. Mutatis mutandis, ou em outros termos, nós podemos pensar isso. Quando se fala de aquecimento global, mudança climática, ultimamente até houve aquele congresso lá no Egito sobre clima, ecologia, e muitas pessoas se desesperam, pensando que o mundo está de fato se degradando no clima, no meio ambiente, etc. Mas aqui não nos cabe construir uma arca de Noé, mesmo que fosse para viajar para outros planetas. Aqui nos cabe ter fé, esperar em Deus. Repito, não em dias melhores, mas na nossa salvação. Porque Deus vem habitar entre nós, e eu dizia isso no ano passado, num outro programa, que Deus vem habitar entre nós, sim, para dignificar a nossa vida, o nosso mundo, o nosso planeta, o nosso tempo,
Mas Deus vem com uma missão específica. Ele vem para nos salvar. Um será deixado, outro será levado. São opções, são escolhas meramente humanas, mas que devem se basear também em nossa fé. Qual é a minha escolha? Eu não quero ser deixado, eu quero ser levado. E você escolhe o quê? Ser deixado para trás? Deus não quer isso. Deus veio para nos salvar. E o mistério da encarnação, ele somente possui sentido lido, contemplado, experimentado à luz de outro mistério, que é o mistério da Páscoa. Encarnação, Natal, paixão, morte e ressurreição, Páscoa. Natal e Páscoa, dois lados de uma única moeda. De nada adiantaria Deus ter vindo habitar entre nós, se não fosse para morrer na cruz e ressuscitar, nos redimir e nos salvar. Pense nisso, porque a nossa fé, toda ela é centrada nesses dois grandes mistérios, do Natal e da Páscoa, da encarnação e da paixão, morte e ressurreição. O que é que nós podemos fazer, então, para escolher e nos preparar? Ora, o próprio tempo do Advento já é esse convite para uma preparação até mesmo penitencial. O glória é omitido, para a cor litúrgica roxa, exatamente para que nós tomemos consciência do que é necessário prepararmos interiormente em nosso coração, em nossa alma e em nossa vida para acolher a presença de um Deus que vem, que misteriosamente já está presente. É um Deus que vem, um Deus que está presente e que nós precisamos recebê-lo, acolhê-lo e buscá-lo. A sequência desse Evangelho de Mateus nos fala exatamente da parábola das 10 virgens prudentes, daquelas 10 que esqueceram óleo, das 5 que esqueceram óleo e das 5 que ativamente procuraram estar prontas, vigilantes, atentas para a chegada do noivo. Então, essa espera no tempo do Advento para o Natal não é uma espera passiva, de braços cruzados, pelo contrário, é ativa. Reze mais, se confesse, assim como você prepara a sua casa para o Natal, colocando as lamparinas, as lampadinhas de LED, aquelas que vêm lá da China, e você ornamenta toda a sua casa, alguns até dão uma pintura na casa. Faça isso também na sua vida, no seu coração. Reze mais, se confesse, e assim você vai estar ornamentando o seu coração com as lâmpadas de LED, com uma boa pintura, com os arranjos e adereços natalinos. Mas tudo isso de dentro para fora, senão as coisas se tornam apenas aparências. E as aparências muitas vezes são artificiais. Está tudo muito bonito por fora e feio, acabado, desmantelado por dentro. Eu me recordo até de um provérbio que se diz lá na Bahia, que diz assim: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Então o seu pão de Natal, o seu panetone de Natal, não pode ser bolorento por dentro, deve ser bonito por fora e também por dentro. Quero terminar com a primeira leitura do profeta Isaías. Ele nos diz que nós devemos caminhar na luz do Senhor. Zacarias, o pai de João Batista, no cântico do Benedictus, dizia: quantos estão sentados à sombra da morte? É a realidade que nós vivemos em nosso mundo, em nosso planeta, até mesmo de filha que é capaz de assassinar uma mãe, de tantas destruições. Os casos de aborto superam infinitamente em um ano, apenas em um ano, todos os casos de Covid-19 em 2 anos. Então, quanta realidade de morte, de tristeza, que as pessoas estão sentadas à sombra da morte. E nós precisamos caminhar na luz do Senhor. Aproveite, essa é a oportunidade. É o Natal que está chegando, é Cristo que está vindo.
aproveite a sua primeira vida. Essa sim, a gente pode aproveitar para que na segunda vinda de Cristo, aquela na eternidade, quando Ele virá para julgar os vivos e os mortos, nós estejamos bem preparados. Um abençoado final de semana. Um tempo do Advento, cujo nome significa esperar o que está por vir. Seja de muita esperança na sua vida, na sua família. Um grande abraço fraterno e as melhores bênçãos do Deus que vem para nos salvar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa celebrar junto com a igreja este dia tão importante para todos os católicos. Agora eu vou para um intervalo rapidinho e daqui a pouco tem mais de todo o coração. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar. De volta do intervalo com o programa De Todo Coração, e é sempre uma alegria ter você aí do outro lado, esperando a gente voltar para você ficar muito bem informado sobre as notícias da Diocese de Caruaru. E também aprendendo muito, especialmente com Padre Adriano Davi, que vai nos falar sobre liturgia. Bom dia, Padre! Bom dia, meus irmãos e irmãs, você que nos assiste no nosso programa De Todo Coração, este nosso bloco sobre liturgia. O nosso bispo já nos alertou que neste domingo nós iremos iniciar um novo ciclo litúrgico, novo ano litúrgico na vida da igreja, com o tempo do Advento. Este é um tempo belo na nossa igreja, no qual nós somos convidados a contemplar nosso Senhor que vem. A palavra advento significa justamente isso, aquele que vem, aquele que chega, a manifestação gloriosa de nosso Salvador Jesus Cristo. E esta manifestação, como o bispo já nos disse, é justamente dada em duas vezes, em duas vindas de nosso Senhor. A primeira vinda na carne, na humanidade da nossa carne. Nós iremos celebrar propriamente a partir do dia 17 de dezembro até o Natal do Senhor. Iremos contemplar Jesus que se encarnou, que nasceu em Belém. Mas não podemos também esquecer da segunda vinda, que é logo agora, no início do Advento. Primeira e segunda semana do Advento, nós contemplamos a vinda gloriosa do Senhor nos últimos dias, no final dos tempos. Devemos entender, amados irmãos e irmãs, que uma está ligada à outra. Uma conduz à outra. A manifestação gloriosa de nosso Senhor iniciou-se na carne, na encarnação, e se completará, terá seu triunfo final na sua vinda gloriosa. O que é que a gente aprende com o Advento? A gente aprende com o Advento a esperar em Deus. Entender que não é só uma preparação para o Natal, não é só preparar o coração para celebrar o Natal do Senhor com as luzes, com as festas, não. Mas espiritualmente nós somos convidados a sempre esperar em Deus. Por isso que a gente canta, mesmo que as guerras destroem a terra, a gente olha para o céu e clama, vem, Senhor Jesus, vem nos salvar. É o famoso Maranatá do livro do Apocalipse. Quais são as nossas atitudes no tempo do Advento? O que é que o tempo do Advento espera de um católico em cada celebração, em cada Eucaristia? A primeira coisa, a espera que exige uma atenção. Atenção porque alguém vem, alguém chega. Então é uma esperança cheia de alegria, uma esperança paciente, confiante. E a segunda ideia, segundo crescimento espiritual nosso, é tomar consciência de que nós somos chamados a ser uma igreja sempre peregrina. A coleta do primeiro e segundo domingo do Advento recorda justamente isso. Com as lâmpadas acesas, nós somos uma igreja que espera, por isso peregrina, que caminha rumo ao céu. Algumas observações que nós devemos sempre fazer para este tempo rico e belo, que é o tempo do Advento. Então, se eu digo que o tempo do Advento é um tempo marcado pela súplica e pelo desejo dos fiéis
de obter e de experimentar esta salvação, nós devemos fazer atenção a algumas coisas. Primeira delas, deixar o advento ser advento e o Natal ser Natal. São tempos, cada um, como a gente diz, no seu lugar. Ou seja, poucas flores, jamais enfeites do comércio na igreja. Jamais na igreja árvore de Natal, Papai Noel, botinha do Papai Noel. Isso não cabe dentro da igreja. É necessária a consciência. Uma coisa é o comércio natalino, que já está pronto, já está enfeitado. Outra coisa bem diferente é o tempo do advento, na qual a gente entra nessa expectativa, nessa espera da salvação que vem. O tempo do advento é caracterizado também, esta é a segunda coisa, pela igreja mais sóbria, pela cor roxa, como a gente vai ver nos paramentos do sacerdote, pela simplicidade dos elementos, pela profundidade nas orações, nos cantos, nas leituras, nos textos. E aí é importante para os leitores, para os cantores, como o Papa Francisco diz, a arte de dizer, aprender a dizer, aprender a proclamar bem o texto. Cabe ao sacerdote, quem preside a Eucaristia, rezar bem a coleta, o prefácio. Os cantores, cantos adequados para o tempo do advento. Tudo isso ajudará a comunidade a ir entrando neste tempo tão bonito e preparando, lógico, o coração para o Natal. Por fim, uma outra coisa que você vai encontrar na sua paróquia, na sua comunidade de fé, é a famosa coroa do advento. Uma tradição alemã que chegou, bem dizer, em toda a Igreja Universal, na qual nada mais é do que um símbolo pedagógico, que vai ajudando a gente a perceber essa igreja peregrina, essa igreja que caminha. Primeiro domingo uma vela, segundo domingo a segunda, terceira e quarta. No último domingo do advento, o nosso coração tem que estar como aquela coroa, iluminado, claro, para receber o Salvador que vem no Natal. Então, bom sábado, bom domingo do advento, entrem de cheio nesta espiritualidade de espera, nesta espiritualidade de aprender a esperar o Senhor, para a gente celebrar bem o nosso Natal. Próximo domingo, coisas mais práticas. Próximo domingo, o canto no tempo do advento. Um abraço, Deus abençoe. Obrigada, Padre Adriano Davi. E a gente vai para a dobradinha, né? Agora, Padre Aloísio e Ricardo nos explica mais sobre espiritualidade. Padre Aloísio. Bom dia, Jailma. Bom dia a você que nos acompanha no programa De Todo o Coração. Estamos procedendo num caminho de conhecimento da vida interior espiritual, da palavra de Deus, mas agora precisamos peregrinar um pouco mais. Essa é uma peregrinação agora interior, onde vamos entrar dentro de nós mesmos e nos depararmos com alguns empecilhos para o nosso crescimento espiritual. É bem verdade que é preciso quem está indo para algum lugar ter uma direção. Quando nos falta uma direção na vida, quando nos falta uma direção espiritual, nós nos tornamos dispersos, nos tornamos perdidos. Aquilo que não é direcionado torna-nos grande peso no caminho. Por isso, quando se tem uma direção, os fracassos, as quedas, as debilidades, tudo contribui para que não fiquemos parados e sim possamos dar continuidade à caminhada, porque existe uma meta, existe um lugar aonde devemos chegar, que é o céu. E por isso, é preciso, nesse tempo, avaliar como está a nossa caminhada. Certamente você teve a curiosidade de ler a palavra de Deus, de iniciar o seu estudo, de ver o tempo para o seu estudo espiritual, mas é preciso avaliar se você está crescendo na vida espiritual, amadurecendo na vida humana, se você está se deixando envolver pela presença de Jesus e do Espírito Santo que lhe conduz à igreja, à fé,
aos sacramentos, à vida em comunidade. Por isso, cabe a nós entrarmos dentro de nós mesmos e nos perguntarmos. Porque, afinal de contas, todo esse caminho espiritual é uma resposta que damos ao amor com que Deus nos ama. É uma resposta de amor a Deus. Amor que não cresce, dispersa. É um perigo, já disse um poeta. Por isso é preciso crescer no amor para com Deus e crescer na vida espiritual, percebendo quais são os inimigos que nos impedem de crescer. E eu quero começar agora, nesse novo período, trabalhar com você alguns dos inimigos que nos impedem do crescimento espiritual, a saber, os pecados capitais. O que significa os pecados capitais? Os pecados cabeça, aqueles que, estando a dominar, desencaminha ou dirige diversas situações da nossa vida. São aqueles pecados que nos levam tantas vezes a cometer repetidos e muitos outros que são filhotes desses pecados cabeça. Então, recordando a você os pecados capitais, podemos aqui elencá-los. Os pecados capitais são a avareza, a gula, a inveja, a ira, a luxúria, a preguiça e a soberba. São estes que no dia a dia acabam nos levando a pecados graves ou pecados mortais. Por exemplo, nós vamos falar de cada um deles, mas só a título de exemplo, a avareza. Pessoas apegadas demais ao dinheiro, apegadas demais a coisas, têm dificuldade da generosidade, da partilha, de ajudar o próximo. São pessoas gananciosas, que olham para si próprias, que pensam somente em si e em seus desejos, e que tantas vezes deixa o outro à mercê das necessidades. Mas é preciso que nós tenhamos com clareza dentro de nós não só o conhecimento, o que é o pecado ou quais são os pecados capitais. Certamente é preciso conhecer também o caminho de libertação ou o caminho de superação do domínio desses pecados na nossa vida interior. E daí vem, com muita importância, as virtudes. Eu queria, claro, em breves encontros, partilhar com você os pecados e as virtudes necessárias para vencê-los. Por isso, primeiro avaliemos a nossa vida. Como anda o nosso crescimento na vida com Deus? Avaliemos como está a nossa maturidade humana. Mas percebamos também quais são as reincidências, quais são os pecados que cometemos repetidas vezes e quase sempre caímos, voltamos, tropeçamos. Para quê? Para que possamos encontrar, de fato, o caminho de libertação, um caminho de transformação, como diz São Paulo em Gálatas 5, quando nos fala dos frutos do Espírito, o homem guiado pelo Espírito de Deus. Pois bem, para essa semana quero lhe deixar esse exercício. Quais são os pecados dominantes na minha vida? Aqueles que todas as vezes eu confesso e percebo que acabo caindo de novo. Ao lembrar deles, uma oportunidade de examinar sua consciência e, quem sabe, já buscar o sacramento da reconciliação, já se preparando para o advento que se aproxima. Então, vale a pena fazer esse exercício. A você o meu abraço, desejo que o Senhor permaneça contigo. Amém.
Obrigada, Padre Aloísio. E olha, quero falar também que no dia 3 de dezembro tem o bloco que Padre Jefferson está conduzindo, né? Padre Jefferson está lançando aí nas redes sociais este ano o bloco que vai falar tudo por Jesus e nada sem Maria, que vai falar de Deus aí nas avenidas de Caruaru no dia 3 de dezembro. Um grande abraço. Se você quiser participar e obter mais informações, você vai lá no Instagram do Padre Jefferson, também no da Paróquia São Paulo Apóstolo, e colhe mais as informações por lá, tá bom? Gente, finalizando por aqui o programa De Todo o Coração, agradecendo sempre a você pela sua audiência. Fiquem com Deus, a gente se encontra. Tchau, tchau. De todo coração. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.